seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. E a partir da aula de hoje, a gente vai tratar de personagens muito fortes. E não só de força física, a gente está falando de personagens empoderadas. E hoje você vai conhecer uma garota fantástica, uma guria incrível, a Pipi Meia Longa. Ela tem esse nome porque ela usa meias realmente longas. Isso, assim como eu estou usando agora. Você vai se encantar por essa personagem que é autossuficiente. Ela faz tudo sozinha, ela se vira sozinha. Ela tem um macaquinho chamado Senhor Nilson, que também vai fazer parte das nossas aventuras. Então, seja bem-vinda a essa aula, aproveite muito e conheça a Pipi Meia Longa. Garotas que mudam o mundo. Esse é o título de um capítulo de um livro da Regina Zilber, uma importante escritora brasileira. O livro é este aí, Como e Por que Ler a Literatura Infantil Brasileira. Mas é claro que para contextualizar essas importantes garotas, ela vai para muito antes da literatura brasileira. Vamos dar uma olhadinha? É isso, algumas dessas garotas, veja lá, em 1697, olha quanto tempo já, aparecia ali a Chapeuzinho Vermelho, que você conhece muito bem, né? Isso, a Chapeuzinho Vermelho apareceu nos Contos de Mamãe Gansa, do escritor francês Charles Perrault. Ele escutou essa história lá, nos povos que viviam em volta dos castelos e por aí. Reuniu essa e outras muitas histórias, todas muito bacanas que você deve conhecer. Bom, é claro que teve muito mais história e passou muito tempo para a gente chegar aqui no Brasil. Em 1921, com o escritor Monteiro Lobato. Ele apresentou duas garotas incríveis aqui nos livros dele. Lúcia e Emília. Você sabe quem é a Lúcia? A Lúcia está ali, é a Narizinho, isso, aquela menina do narizinho arrebitado. Ela é super aventureira e tem uma boneca chamada Emília. Essa boneca faladeira, de muita atitude. Que bacana conhecer essas meninas aí. Ótimos. E você vai conhecer, se ainda não conhece, uma outra garotinha que é de uma escritora sueca. Nossa, que longe, né? É a Pipi. Isso, lá em 1945, já um pouquinho depois do Monteiro Lobato. E aí, é da escritora sueca Astrid Lindgren. Você vai conhecer? Tenho certeza de que você vai gostar dessa garota também. Isso aí. Bom, então você conhecia lá a Chapeuzinho Vermelho, E depois dela, claro que tiveram vários outros contos clássicos também, isso, muitos contos clássicos, que foram reunidos também pelos irmãos Grimm. Você já ouviu falar deles com certeza. E aí tem outras garotas que aparecem, né? A Bela Adormecida, a Cinderela e Maria. Sabe que Maria que é essa? É a irmã do João. Isso! Ela é muito importante, ela salva os dois, né? Daquela bruxa da Casa dos Doces. Lembrou? Da história do João e Maria, claro. Isso aí. Bem, então depois de Lúcia e Emília, lá do Monteiro Lobato, né, das Reinações de Narizinho, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, nós temos ainda outras garotas aqui que aparecem, garotas brasileiras. Temos Clara Luz e Glorinha, por exemplo. Clara Luz é a fada que tinha ideias, uma fada muito irreverente. Ela tinha cada ideia diferente, queria fazer as coisas a seu modo e causava um pouquinho de confusão, mas era muito boa, vale a pena. É da escritora Fernanda Lopes de Almeida, que também apresenta a Glorinha pra gente.
A Glorinha é uma garota curiosa. Isso, do livro A Curiosidade Premiada. Você já viu isso na sua aula de ciências? É mesmo? Legal, né? Então, a Glorinha perguntadeira. Muito legal também. E temos ainda a Tânia, que é uma personagem da escritora Mirna Pinsky. Isso, E o nome do livro é Nó na Garganta. E você pode ver aí que essa protagonista é diferente das outras. Ela é negra e ela é muito interessante porque ela é uma garota de atitude. Ela faz acontecer. Vale a pena conhecê-la também. Com certeza você vai gostar. Há uma infinidade de garotas bacanas. E eu vou convidar uma garota bem legal aí para contar uma história para você. Uma história diferente, uma história de uma garota aí que é meio que do avesso. Eu vou chamar a Celéu. Opa, não é a Celéu, né? Que eu tô falando do avesso aqui. O nome dela é Leleca. Isso, Leleca. Bom, a Leleca vai contar para você uma história, tenho certeza de que você vai gostar. Então, fica com a Leleca aí. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Você quer ouvir uma história, foi isso? Que palhaçada. Por que falar comigo então? Mas é da professora Alessandra, é ela que me chamou. Eu sei, ela é minha amiga. Ela gosta um pouco das minhas palhaçadas. Então eu vou me apresentar, já que você veio até aqui na minha casa, né? Fazer o quê? Vou contar uma história pra você, né? Eu sou a Leleca e eu gosto muito, muito de história. Gosto de me divertir um monte, que nem você. Bom, mas se é um pedido da minha amiga, a professora Alessandra, então eu vou contar uma história bem especial. E aí, assim, olha só, ela me pediu porque eu sou uma palhacinha, uma menina, e eu sou uma menina muito, 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 muito... Não lembro o quê. Mas eu sou muito. Então, é por isso que ela me chamou. E eu vou contar pra você uma história de uma menina. Mas de uma menina que ela é diferente, assim. Ela é assim, tipo, do avesso. Já pensou numa pessoa do avesso? Mas essa menina é. Então, fica aí que eu vou te contar essa história aí do avesso. Eu vou contar direito, mas a história é do avesso. Não, a menina que é do avesso. Você entendeu, né? Então, escuta aí. Então, essa história aqui é a menina do avesso, que é do Nali Nanderb. E Lambrema. Do avesso. Você vai gostar dessa história, que essa menina é muito doidinha, muito doidinha. O nome dela é Anaú. Ela é uma menina diferente pra começar pelo nome. Anaú. Como é que fica Anaú do avesso? Já pensou nisso? Começa pelo nome, a diferença. Quando ela acorda, sabe o que ela diz? Ela diz boa noite. Ai, que doida. No café da manhã, ela come macarrão à bolonhesa com suco de acerola. Que esquisita, né? Quando está frio, ela põe uma regata. Eita. Se faz calor, corre pra pegar um cachecol. Menina doida. Tá. A escola fica ao lado da casa dela, né? E ela anda, sabe como? De costas, né? Ela gosta de andar de costas. Que esquisito. Eu também gosto de andar de costas. Tá. A história dela, né? Enfim. Pra ela chegar na escola de costas. Eita. Quando ela se despede dos pais, ela diz... Ai... Aí, quando os pais dela vão buscar, sabe o que ela diz? Tchau! Ela sempre faz a lição de casa e lê os livros também do fim pro começo. Tudo do avesso mesmo, como é que pode?
Sabe como é que ela assiste a televisão? Assim, ó, de olhos fechados. Como é que assiste TV de olhos fechados? Não sei, mas ela assiste. Eita, menina doida. Sabe como é que ela escuta a música? Ela escuta a música assim, ó, tampando os ouvidos. Que louca. Ela escuta a música tampando as orelhas. Ana chora quando tá feliz. Mas ela ri quando tá triste. Eita, que menina doida. Doidica. Sabe como sabe qual é que ela escova os dentes? Ela escova os dentes assim, ó. Com escova de cabelo. E qual é que ela escova o cabelo? Já adivinhou, né? Ela escova o cabelo assim, ó, com escova de dente. Toda doida. Ai. Nossa, não, adorei ela. O pijama dela, ela tá sempre do avesso. Ela tá toda do avesso, né? Então você viu. Antes de dormir, ela diz lá pros pais dela o quê? Bom dia! Respondi. Enfim, a história dela acabou aí. Mas enfim. Acho que todo mundo tem alguma coisa do avesso, não tem não? Será? Você não faz alguma coisa meio do avesso, às vezes, ao contrário? Então aí vai um recadinho do autor. Então, pra você poder ver, você vai ter que ver do avesso. Pega um espelho aí pra dar uma olhada. Olha mesmo. Muitas vezes descobrimos coisas novas, vendo o mundo do avesso. Adorei essa guria! Enfim, eu também tenho umas coisas do avesso, também gosto de olhar as coisas do lado de dentro. É muito importante, muito legal, muito divertido, muito. Não sei o que é muito, mas é muito. Então é isso aí, galera. É importante a gente ver aí que tem umas gurias aí fazendo umas histórias legais. Elas também são muito importantes. Eu sei que você vai adorar conhecer esse monte de guria bacana. Então, fica aí com as aulas. Aí, professora Alessandra, vê se mostra umas gurias legal aí pra galera, viu? Então tá bom. Então é isso. Tchau, gente. Tchau. Continuar andando de costas aqui. Igual a Ana U. É muito legal andar de costas, né? É muito bom. É isso aí. Então, tchau, gente. Tchau. Oi, quer dizer, né? Oi. Que menina doida, essa menina do avesso, né? Mas é muito bacana. Você já pensou nisso de andar de costas? É muito bom, né? É divertido andar de costas. Experimenta um pouquinho. Com cuidado, é claro. Com cuidado. Bom, mas eu acho que você gostou de conhecer essa menina do avesso. E você viu que o nome dela era Anaú. Você parou para prestar atenção que a Leleca falou para você, né? Como é que é Anaú do avesso? Bom, eu vou te propor um desafio agora. Pensa lá comigo. Eu sou a Alessandra, certo? A Alessandra, neste sentido aqui, ó. Certinho. Ok. Como que fica a Alessandra do avesso? De trás para frente. Fica assim, ó. Arde na cela. Engraçado, né? Fica diferente. Então, tá do avesso. Agora, o desafio que eu proponho para você é pensar em como é que é o seu nome do avesso. Como é que fica seu nome do avesso? Escreve aí e depois pratica um pouquinho, vê se dá para pronunciar, como é que fica, se é legal. Descubra aí como é que é o seu nome do avesso. Bom, a gente está falando de garotas que mudam o mundo. Agora vamos pensar um pouquinho em tudo que foi falado lá daquela importante escritora brasileira, que é a Regina Zilberman, né? E tem esse capítulo em que ela fala de garotas que mudam o mundo. Você viu que no mundo inteiro tem personagens muito importantes na literatura. E na literatura infantil e juvenil também.
Isso. Começou lá com aquelas personagens clássicas que você viu. E depois foram tendo personagens irreverentes, diferentes, né? Que são mais empoderadas. Então, você viu ali que temos brasileiras. Temos a Lúcia, que é a Narizinho. E a Emília, a boneca falante, que é muito interessante porque ela tem opinião própria, ela faz muitas críticas. Ela é bem espertinha também, né? E muito parecida com a Emília, na verdade, é a Pippi, que eu estou representando aqui. Isso, a Pippi é uma personagem sueca, de uma escritora lá da Suécia, então, óbvio. E a Pippi já foi, ela serviu de inspiração para seriados de TV, para filmes. Tem muita produção, vale a pena dar uma olhadinha. Olha como é que é aqui, por exemplo, a produção dela no cinema. Com essas trancinhas que ela fazia tão apertada, porque ela fazia sozinha, né? Que ficavam até, assim, espichadinhas, como a minha. Ela também gostava de fazer umas caretas. Ela era bem engraçadinha, né? Eu te falei que ela tinha uma força enorme, né? Ela conseguia carregar as coisas. Ela mesma que fazia as roupas dela, por isso que saiu uma coisa meio assim. E ela usava meias longas, por isso também é conhecida como Pippi Meia Longa. E ela usava uma meia marrom e outra preta. Preta de listrinhas, no caso da minha, né? E então, estávamos falando aqui desta autora. Olha só, ela aqui pensando em como que ia criar uma personagem tão diferente assim. E ela criou essa personagem para a filha dela, especialmente para a filha dela, que queria uma personagem diferente dessas princesas de contos clássicos, das meninas que só esperavam as coisas acontecerem. Não, ela queria alguém de atitude, que tomasse as rédeas da própria vida. E ela até exagerou na dose, porque a Pippi faz tudo sozinha, ela é completamente autônoma. Você vai ver mais da história dela. Aqui a gente também tem uma outra cena dos amigos que a Pippi faz, aqui com o cavalo dela. E a Pippi fazia as coisas do jeito que ela queria. Às vezes ela errava um pouquinho na medida, tipo, para comer macarrão assim, não é lá muito legal não, né? Que estranho cortar com a tesoura. Bom, você vai ver que essa personagem é uma gracinha e você vai se apaixonar por ela também. Vou falar um pouquinho mais sobre esta autora, então, a Astrid Lindgren. Essa sueca que escreveu, que criou essa personagem. Então a gente pode dizer que a Astrid é a mãe da Pippi. Sim, a mãe literária, foi ela que criou essa personagem, então ela também é, sim, mãe dessa personagem. A Pippi, então, é muito especial porque foi criada para a filha da Astrid, para Karen, que queria essa personagem totalmente diferente. E o nome já era diferente. Então, ela precisava criar uma personagem que tivesse uma bravura também. E isso tem muito a ver com a própria vida da escritora. Ela inspirou-se ali em situações da infância dela também, para criar a personagem. Isso. Então, essa personagem, a Pippi, ela representa as meninas de muitas épocas, da infância da autora, mas a nossa também, a minha, a sua também, representa vários momentos da infância, porque ela é uma personagem atemporal, serve para qualquer momento, acredite, ela se encaixa para qualquer momento. Então, você vai se identificar também com ela. Bom, a autora, então, passou por diversas situações na vida dela. Situações difíceis. Ela era muito ousada para a época. Ela escrevia de uma maneira diferente dos demais, pensando principalmente numa literatura infanto-juvenil. Ela diz o seguinte: eu quero escrever para um público que possa criar milagres. Olha que legal! Crianças criam milagres quando elas leem. É isso que a autora diz. Muito bom, né, saber disso tudo. Ela era irreverente também. Você acredita que ela era uma das primeiras mulheres que se atreveram a cortar os cabelos assim, bem curtinhos?
Na época dela, isso era pouco comum, mas pouco mesmo. Tanto que as pessoas paravam na rua e pediam para tirar até foto dela, paravam para admirá-la, pediam para que ela tirasse o chapéu, porque usavam um chapéu na época, só para poder ver o cabelo cortado. Tamanho era o estranhamento que causava. Não é à toa que ela ia criar uma personagem também assim, tão diferente. Aqui a gente tem uma imagem da vida dela. Ela era a segunda irmã, aqui, né, a segunda filha do casal. Tem representadas as irmãs dela, então também tem um pouquinho ali desses traços da trancinha, de como é que se usava. E uma representação aqui já desses escritos antigos dela, da representação da Pipi, essa menininha ruiva, cheia de sardinhas, que é muito forte. Bom, e aqui está a nossa escritora com as personagens ali. Ó, que legal. Aliás, com as capas do livro, com a personagem, com a Pipi. E você vai conhecer um pouquinho mais delas, então. É isso aí. Então, a história, vamos lá para ela, né? Vamos para a história de verdade. Quem quer que eu conte? Então, que diga sim, 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 Salabim. Vamos à história de hoje. Então, agora você vai conhecer um dos livros da série da Pipi. Dos que foram traduzidos para o português, nós temos esses 3 aqui. Então, é o Pipi Meia Longa, que começa a contar a história dessa menina que não tem pai nem mãe, que vai morar na Vila Vilecula. E o livro que você vai conhecer agora é o Pipi a Bordo. Isso. E aí você vai conhecer um pouquinho da história dessa garota. Então, vamos a ela. O primeiro capítulo é associado ao primeiro capítulo do outro livro, que no outro livro é Pipi vai morar na Vila Vilecula. E aqui nós temos Pipi ainda mora na Vila Vilecula. É isso aí. Se por acaso algum viajante aparecesse naquela cidadezinha muito, muito pequena e fosse até suas últimas casas, logo antes de começar o campo, esse viajante veria a Vila Vilecula. Não que a casa tivesse alguma coisa de especial. Era só um velho casarão, meio desmantelado no centro de um antigo jardim invadido pelo matagal. Mas mesmo assim, o forasteiro olharia para aquela casa e ficaria curioso em saber quem morava ali. Todos os habitantes daquela cidadezinha muito, muito pequena sabiam, naturalmente, quem morava na Vila Vilecula. E também a razão pela qual havia um cavalo na varanda da casa. Mas a pessoa que chegasse ali, de repente, vinda de outro lugar, não teria como saber. Ela seria obrigada a tentar adivinhar. E, mesmo que já estivesse ficando tarde, mesmo que já fosse quase noite fechada, talvez essa pessoa avistasse uma menininha andando pelo jardim, com um jeito de quem não está com a menor intenção de ir se deitar. Nesse caso, com certeza a pessoa pensaria: por que será que a mãe dessa menina não manda ela para a cama? A essa hora, todas as outras crianças já estão dormindo. Porque como a tal pessoa ia fazer para saber que aquela menininha não tinha mãe? Aliás, ela também não tinha pai. Pelo menos não um pai que morasse com ela na casa. A menina morava completamente sozinha na Vila Vilecula. Bem, para falar a verdade verdadeira mesmo, ela não morava completamente sozinha. É que na varanda da casa morava o cavalo da menina. Além do cavalo, também morava na casa um macaco chamado Senhor Nilson. Só que o visitante, recém-chegado de outro lugar, não teria como adivinhar essas coisas.
Se a menina se aproximasse do portão, e com certeza se aproximaria, pois uma coisa que ela adorava era bater papo com as pessoas. Ele poderia olhar para ela até se cansar e talvez não conseguisse evitar um pensamento. Nunca vi uma menina com tanta sarda, nem de cabelo tão vermelho. Logo em seguida, talvez a pessoa pensasse: é mesmo muito bonito ter sarda e cabelo vermelho. Principalmente quando se tem a alegria e a disposição dessa menina. É possível ainda que o visitante tivesse vontade de saber o nome da menina de cabelo vermelho que passeava tão sozinha em seu jardim ao anoitecer. Nesse caso, era só perguntar: como é seu nome? A resposta viria em seguida, cheia de alegria e entusiasmo. Eu me chamo Pipilota Comilança Veneziana Bala de Goma Filha Efraim Meia Longa. Filha do capitão Efraim Meia Longa, antigo terror dos mares e hoje rei dos canibais. Mas todo mundo me chama só de Pipi. Ah, muito bem. Então era isso. A menina se chamava Pipi Meia Longa. E se ela informava que o pai era rei dos canibais, era porque estava absolutamente convencida de que ele era mesmo o rei dos canibais. É que uma vez, quando Pipi e o pai navegavam mar afora, uma tempestade havia jogado o pai de Pipi no mar e nunca mais ninguém tinha visto o capitão Efraim. Só que como ele era muito forte, Pipi não acreditava de jeito nenhum que ele tivesse se afogado. Era muito mais lógico acreditar que as ondas haviam levado o pai de Pipi até uma ilha e que agora ele vivia naquela ilha e era rei de um montão de canibais. Pipi tinha certeza de que era exatamente isso que tinha acontecido. Se o viajante não estivesse com muita pressa e não fosse obrigado a sair correndo para tomar o trem, talvez quisesse conversar mais um pouco com Pipi. Aí ele ficaria sabendo que a menina morava completamente sozinha na Vila Vilecula. Quer dizer, morava na companhia de um cavalo e de um macaco. E se tivesse bom coração, o viajante pensaria: mas quem sustenta essa pobre criança? A verdade é que não havia necessidade de ele se preocupar com isso. Sou mais rica do que um ogro, era o que a Pipi costumava dizer. E era mesmo. Pipi possuía uma grande mala cheia de moedas de ouro, um presente do pai. O viajante podia ter certeza de que ela não passava nenhum tipo de necessidade. Pipi se virava muito bem sem os pais. É verdade que não havia ninguém para lhe dizer que estava na hora de ir para a cama. Mas a menina tinha encontrado uma solução para esse problema. Ela mesma se dizia que estava na hora de ir para a cama. Bem, tem muita coisa para você ainda descobrir sobre a Pipi. E se você fosse esse viajante, o que mais você gostaria de saber a respeito dessa garota incrível? Bom, então você vai ter que me acompanhar e na próxima aula você vai descobrir o que acontece com Pipi a bordo. Então não perca, na nossa próxima aula a gente vai saber ainda muito mais sobre essa garota fantástica. Então, até lá!